Olá, meu nome é Iel Júnior, sou professor da classe Freedom Life no nosso Religar Life da comunidade Religar. Estou aqui para refletir com vocês sobre a parte 3 do livro Cristão Contagiante. Se você não tem acesso a esse livro, nós estaremos disponibilizando para você na descrição desse vídeo. E hoje falaremos sobre a proximidade intensa e a possibilidade de nós utilizarmos as estratégias para colocar o cristianismo contagiante nos nossos relacionamentos. Mas antes é importante nós recapitularmos as duas outras partes desse livro. A primeira parte nos ensina o porquê de nós sermos cristãos contagiantes. Por causa da importância que as pessoas têm para Deus, as recompensas de nós colocarmos esse cristianismo contagiante em prática e principalmente uma fórmula para que isso aconteça. AP, alta potência, mais PI, proximidade intensa, mais CC, comunicação clara, é igual a um máximo impacto. Na segunda parte desse livro, nós falamos sobre o primeiro elemento desta fórmula, AP, alta potência, e como um cristianismo contagiante se chega numa maior potência, através da autenticidade da pessoa, da utilização de compaixão e de um sacrifício. E o quanto o sacrifício é importante em relacionamento, meus queridos. Hoje, nós vamos falar sobre o segundo elemento desta fórmula, PI, proximidade intensa, através de 3 capítulos. As oportunidades estratégicas em relacionamentos. Além disso, também falaremos sobre a forma de colocar o cristianismo contagiante para pessoas que não são religiosas e a qual forma você pode se encaixar para poder espalhar esse cristianismo contagiante. Primeiro de tudo, a gente tem que lembrar que nós temos a oportunidade, nós temos estratégias para poder vincular, fazer relacionamentos. No caso, por exemplo, de um homem com uma mulher, ele sempre tem que, ou mulher com homem, vice-versa, a gente sempre procura saber qual tipo de estratégia nós devemos colocar em prática para poder alcançar uma vida. Não é verdade? Por exemplo, a Juliana, minha esposa, me adicionou no Facebook, nós estamos juntos até hoje, há 8 anos. Brincadeiras à parte, muitas pessoas, em sua grande maioria, para poder fazer parte do Evangelho, para poder conhecer do Evangelho, melhor dizendo, elas não se utilizam, por exemplo, de programas de rádios, de TV, ou pessoas desconhecidas não conseguem causar impacto em pessoas que não conhecem a Cristo. Por isso a necessidade, nos tempos de hoje, de nós colocarmos em prática estratégias novas, adaptadas para o hoje, para o ambiente em que vivemos. E a forma mais efetiva, pelo que o livro nos ensina, é através de pessoas já conhecidas, o chamado telefone sem fio, que todos nós já brincamos em nossa infância e adolescência. Não adianta nós queremos chegar do nada em uma pessoa e fazer a cabeça dessa pessoa para que ela seja alcançada pelo evangelismo. É por isso que nós lembramos no capítulo 3 deste livro que para que nós tenhamos efetividade num relacionamento, para que o cristianismo contagiante faça parte dele, que nós sejamos o sal da terra e a luz do mundo. Isso está lá em Mateus capítulo 5, versos de número 13. E quando nós falamos de proximidade intensa, não quer dizer que ela deve ser agressiva. Não adianta chegarmos impondo a realidade para uma pessoa. Não adianta nós fazermos isso. Nós temos que fazer com as pessoas com que elas se interessem no que nós vamos falar. Dois exemplos bíblicos que nós podemos falar nesse primeiro momento é o próprio Jesus, que não se utilizou de forma clara, mas se utilizou de parábolas, de metáforas, para fazer com que as pessoas que não conheciam a sua palavra, não conheciam o Evangelho, pudessem se encaixar nas parábolas que ele colocava. E Paulo, que usou do seu próprio testemunho de vida para fazer com que pessoas que não andavam na linha pudessem passar a andar nessa linha. Então, a gente pode querer, nesse primeiro momento, perceber que estratégias como a de Jesus e de Paulo foram bem efetivas, mas que não se encaixam na nossa realidade. Nós vamos falar sobre isso hoje.
Mas o que eu quero dizer para você é que em alguns momentos nós, como pessoas um pouco medrosas em colocar em prática o evangelho, o cristianismo contagiante, podemos colocar algumas barreiras para que a gente não faça de verdade o evangelismo contagiante. Uma primeira barreira que nós podemos citar são as questões bíblicas. Alguns textos bíblicos, alguns trechos bíblicos que fazem com que nós possamos travar um pouquinho. Vou usar uma carta só, a carta de Tiago. Tiago, no capítulo 4, versos de número 4, diz, em outras palavras, que nós não devemos ser amigos do mundo. Então, como que nós vamos fazer com que pessoas que não conhecem a Cristo possam ser alcançadas pelo cristianismo contagiante através da nossa vida, se a palavra de Deus diz que nós não devemos ser amigos do mundo? A mesma carta de Tiago, no capítulo 1, no verso de número 27, diz que nós não devemos nos corromper com o mundo. Daí a grande diferença. A diferença é que nós não devemos nos corromper com o mundo, ou seja, fazer com que o mundo se encaixe na nossa realidade e assim nós nos tornemos amigos do mundo. Então não tem isso que acontecer. Há passagens bíblicas que podem parecer contraditórias, mas elas não são contraditórias, elas se complementam. Uma segunda barreira que pode fazer com que a gente não coloque em prática o cristianismo contagiante é o risco à nossa reputação. Como, por exemplo, a gente ser visto numa festa onde bebidas, onde palavrões estão lá, quando a nossa vontade, a nossa intenção de estar nesse lugar é para contagiar o ambiente, mas nós temos um receio de que pessoas que sabem quem nós somos e que participam da nossa igreja possam nos olhar e pensar: o que o Iel está fazendo numa festa assim? Será que o Iel se perdeu? Será que o Iel se desviou? Aí a gente fica com medo de fazer evangelismo nesses locais. Ou até mesmo o fato de você ter medo de ir a esses locais por remeter ao seu passado. Um exemplo prático: eu, por exemplo, posso me sentir um peixe fora d'água se eu for hoje num bar ou se eu for hoje numa festa onde só tenha bebidas, alcoolismo, drogas, enfim. Eu não vou me sentir mais bem porque isso era um ambiente que eu frequentava e que não me faz bem relembrar o passado, então pode me causar um pouco de barreira. São barreiras que nós, como seres humanos antes de cristãos, podemos colocar para não colocarmos em prática o contágio pelo cristianismo. Mas hoje Deus nos incentiva a colocar em prática porque nós temos aprendido sobre o cristianismo contagiante. Nós já que estamos aqui refletindo sobre o poder de alcançar pessoas que nós já temos contato, eu te incentivo agora a pegar um papel e uma caneta, ou se você está assistindo pelo computador, pegar o seu celular e anotar, ou se você está assistindo pelo celular, pegar o seu computador e anotar o nome de 3 pessoas. 3 pessoas que você quer que frequentem com você uma igreja, uma célula, que queiram estar com você. Pensa no nome de 3 pessoas, escreve num papel e depois disso, coloca em oração. Vê se Deus quer isso para a sua vida. Vê se Deus anseia que você alcance essas pessoas e que Ele alcance essas pessoas através da sua vida. O próprio autor do livro cita um trecho muito legal. Precisamos falar com Deus sobre as pessoas e só depois falar com as pessoas sobre Deus. O que isso nos chama a atenção? É que, assim como hoje nós estamos fazendo esse vídeo num período que nós estamos vivendo em isolamento social em razão do coronavírus, o Covid-19. O coronavírus, para passar de uma pessoa para outra, é necessário que essa pessoa esteja próxima a outra. O hospedeiro tem que estar próximo ao futuro hospedeiro. A mesma coisa aqui. Nós estamos te incentivando a praticar o cristianismo contagiante com pessoas que você conhece, que você já seja um pouco mais próximo, para que nessa proximidade, nesse relacionamento, você tenha a oportunidade de falar de Cristo para ela. Mas, contudo, lembrando que você deve ser o sal. E o sal, para ter aquela alta potência, ele precisa estar próximo para ser eficaz. Então, Deus vai te dar condições para, primeiro, confirmar se esses nomes são aqueles que Ele quer te usar para alcançar e também te dar estratégias. Aqui neste vídeo nós vamos te ajudar com alguns exemplos de estratégias, mas antes de tudo, provavelmente, num desses três nomes, ou em todos eles,
se foi citado uma pessoa que ou não conhece a Cristo, ou não sabe nem quem ele é, ou sabe quem ele é, mas não aceitou a palavra de Deus e o Senhor como Salvador da vida dele. Aí nós entramos no capítulo 8 desta parte 3, que diz sobre o contato com pessoas não religiosas. Nós devemos lembrar que o sal só faz efeito se encostar. Então nós precisamos alcançar esse tipo de pessoas através da proximidade. Mateus, capítulo 5, o mesmo que fala sobre ser sal da terra e a luz do mundo, no verso 29 explica a estratégia que Mateus usou para poder alcançar as pessoas que ele conhecia. Mateus, um então recém-convertido, cobrador de impostos, na época conhecido como sendo uma pessoa totalmente fora dos padrões cristãos, usou uma estratégia, digamos, ousada para poder alcançar outras vidas. O que ele fez? Ele simplesmente proporcionou uma festa. E nessa festa, ele chamou os amigos o que ele prezava para estar próximo a ele nesse momento. E no mesmo ambiente estaria Jesus Cristo com seus discípulos. E Jesus Cristo teria a oportunidade de fazer uma palavra para essas pessoas. Ou seja, ele bolou uma estratégia que pessoas não cristãs gostam. Cristãos gostam? Gostam. Mas pessoas não cristãs também gostam, que é a festa. Ele usou uma festa para poder propagar o evangelho. Com base nos exemplos, então, de Jesus, Paulo e agora Mateus, a gente pode pensar qual o primeiro passo que podemos dar para alcançar vidas para Cristo? Qual o primeiro passo? Se essas pessoas forem quem você conhece, ou seja, que você já tem uma autenticidade, já demonstrou compaixão, já fez um sacrifício para que esse relacionamento fosse solidificado, você pode planejar um evento, por exemplo. Um evento, um churrasquinho, sempre é bom uma comida para poder aproximar pessoas. Ou uma saída em um feriado, aproveita o feriadão quando acabar esse período de quarentena para quem está assistindo nesse momento. Mas se você tem a possibilidade de você ir em um feriado para um sítio, chama essa pessoa. Lá você vai ter várias oportunidades para falar sobre a palavra de Deus. Se você conhece também, você pode chamar para o futebolzinho, né, homem? Chamar para o futebol, ir lá no futebol, fazer a diferença, não chamar palavrão nenhum e depois no futebol, no momento de relax ali, conseguir falar. Ou para as mulheres, chamar a amiga para ir no salão com você, fazer a unha, fazer o cabelo. Nesse momento da conversa, poder falar sobre o nome de Deus. Oportunidades e estratégias não tem problemas. Isso são com as pessoas que você conhece. Com certeza tem pessoas que você já foi amigo no passado, próximo no passado, mas as circunstâncias da vida fizeram com que você meio que se distanciasse dessa pessoa. Nesse momento eu te incentivo a mandar uma mensagem para essa pessoa. Essa pessoa, quando receber essa mensagem, WhatsApp, Facebook, Instagram estão aí para isso, SMS para quem ainda usa SMS. Existem várias oportunidades que você pode fazer, ou então até uma ligação. A pessoa irá se surpreender com o seu contato. E com o desenvolver do contato, você pode fazer com que uma oportunidade apareça para você falar da palavra de Deus. Por exemplo, tem outra situação. Se você conhece, já falamos. Se você conhece, mas faz tempo que você não se relaciona. Mas existem aquelas pessoas que você sabe quem são, mas você não tem um contato direto com essa pessoa, que você anseia conhecer, por exemplo. Quer um exemplo? Quando você está no supermercado, no mercadinho, no posto de gasolina, no posto de saúde, locais que você costuma frequentemente. E quando você frequenta, você encontra pessoas, rostos familiares. Você pode usar o ambiente, você pode conversar, puxar um assunto. E nessa puxada de assunto você vai começar a solidificar um relacionamento. E nessa solidificação de relacionamento você pode ter a oportunidade de falar de Cristo. O que isso quer dizer? Que nós devemos aproveitar cada oportunidade. É bem verdade que nós temos a condição de falar para as pessoas que nós já conhecemos, conforme nós falamos no início desse vídeo. Mas existe também a possibilidade, e até nós incentivamos a fazer isso, para que você alcance as pessoas através da sua forma de viver, do seu jeito, para que você consiga alcançar pessoas para também serem contagiadas pela palavra de Deus. Mas cada um tem uma particularidade. Cada pessoa tem uma forma de fazer com que isso aconteça. Tem pessoas que são muito impulsivas, tem pessoas que são tímidas,
Tem pessoas que não se diz ter o dom de evangelizar. Tem pessoas que são conhecidas por ter esse dom. Aqui, no capítulo 9, último capítulo, nós vamos falar alguns exemplos bíblicos de pessoas totalmente diferentes, mas que conseguiram colocar em prática esse evangelismo, esse cristianismo contagiante. Nós vamos dar alguns exemplos. Um exemplo, particularmente, que a gente pode dar, biblicamente falando, era de Pedro. Pedro era totalmente impossível, aquele cara que era ousado, era direto ao ponto, foi ele que logo quando foi perguntado falou que Jesus era o Messias, foi ele que quando viu Jesus andando por sobre as águas pediu para ir até Cristo. Ele é aquele que age sem pensar, aquele impulsivo. Mas Pedro foi o que solidificou, que começou a igreja. Pedro tem sua importância nessa sua forma de abordagem. Se você também é assim, uma pessoa que vai papum direto ao ponto, peça a Deus que Ele alimente em você esse cristianismo contagiante para que você contagie outras pessoas com o seu jeito de ser, para que você também possa fazer com que as pessoas sejam alcançadas. Mas peça a Deus discernimento, oportunidades, mas principalmente sabedoria para poder falar as palavras corretas. Um outro exemplo já citado nesse vídeo, Paulo. Paulo era aquele cara mais intelectual. Ele gostava mais de falar com as pessoas, de falar desde o início, usar da eloquência que a gente chama no português, usar da forma de falar um pouco mais pausada, elucidando os fatos, clareando todos os fatos, falando desde quando era do início até tudo acontecer e as consequências daquele ato. Paulo era assim. Tem pessoas que são assim. Num termo um pouco mais coloquial, mais usável, são aquelas pessoas que rodam e aí chegam no ponto crucial. Se você é assim, se você se encaixa nesse exemplo, Paulo foi um grande evangelista e você também pode ser. Peça a Deus para que alimente nessa sua forma de ser uma possibilidade de conquistar vidas. Um terceiro exemplo que nós podemos dar também é o do homem cego citado em João 9. Quando esse homem cego é curado, ele consegue alcançar vidas através do seu testemunho. Pessoas chegam com ele e ele só fala bem assim: eu não sei o que aconteceu, eu só sei que eu era cego e agora vejo. Simples. Através do seu testemunho de vida, ele conseguiu impactar outras pessoas. Eu particularmente me encaixo nessa fase, nessa parte, nesse tipo de abordagem. Porque geralmente quando eu vou falar um pouco sobre a minha vida, na verdade, quando eu vou praticar o evangelismo, eu geralmente dou meu exemplo de vida, de como eu era, de que eu vivi, e eu particularmente uso esse tipo de abordagem. Se você é também, peça a Deus oportunidades para colocar essa estratégia em prática. Um quarto exemplo que nós podemos dar é o exemplo da mulher samaritana. Mulher samaritana foi um grande exemplo. Mulher samaritana, ela foi encontrada por Jesus junto ao poço, e Jesus, sem ao menos ter visto essa mulher uma vez na vida, descobriu que ela já teve vários maridos. Quando ela ficou impactada sobre ser descoberta por uma pessoa que não conhecia, ela simplesmente reuniu todo mundo que ela podia reunir, chamou Jesus e falou para Jesus falar com aquelas pessoas. Essas são aquelas típicas pessoas que gostam de reunir muita gente para poder falar do amor de Cristo. São aquelas pessoas que estão na célula, por exemplo, e começam a colocar em prática, chamar todo mundo que conhece para a célula para estar naquele momento com ela. É um tipo, é um exemplo. E se você se encaixa, peça a Deus oportunidades para reunir essa galera. Peça para Deus oportunidades de convencê-las a estar nessa reunião. Um outro exemplo, já citado também, Mateus. Mateus era um cara que usou da festa, como a gente já falou. Mas a gente pode dizer de uma forma um pouco mais clara que Mateus ele foi aquele que primeiro solidificou suas amizades, solidificou seus relacionamentos, para depois de solidificá-los, depois de ter a confiança plena daquelas pessoas, ele alcançou essas vidas. Então Mateus foi um exemplo disso. E aí, se você é desse tipo, que frequentemente prefere criar laços e fortalecer esses laços, para depois falar de Cristo, peça para Deus lhe dar um discernimento para que o caminho seja um pouco mais curto
para que essa confiança venha com um tempo e um tempo bem mais rápido, para que a oportunidade surja o mais rápido possível. Um outro exemplo, o último exemplo que nós podemos dar neste momento, o exemplo de Tabita. Tabita, em Atos capítulo 9, era uma serva muito amada, era uma serva exemplar. No templo que estava, na igreja que estava se construindo, Tabita era um exemplo de serviço. Em algum tempo ela sumiu e as pessoas deram conta do seu sumiço, quando descobriram que Tabita havia falecido. Pedro, ao descobrir isso, foi atrás dela para ressuscitá-la. Tamanho é o seu impacto no serviço para poder alcançar vidas. Tem pessoas, então, que existe a possibilidade de elas serem um pouco tímidas, mas que sua forma de ajudar, de exercer a compaixão que falamos na alta potência, elas conseguem alcançar essa vida. Então, o que eu quero falar para você é, se você é aquele tipo de pessoa que gosta de ajudar, que gosta de auxiliar as pessoas, saiba que através do seu serviço você pode alcançar as vidas. Peça para Deus oportunidades para auxiliar e peça para Deus coragem para falar do amor de Cristo, que sempre lhe auxiliou e sempre lhe ajudou. São exemplos bíblicos de pessoas completamente diferentes que podem ter se encaixado na sua forma de agir. Se você não se encaixou em nenhuma das 6, não tem problema. Lembre-se, Deus lhe fez único, Deus lhe fez única, e na sua forma, no seu caráter, na sua personalidade, Deus pode te dar uma estratégia única para alcançar outras vidas. Se você viu esse vídeo e sentiu que Deus lhe deu a oportunidade de conseguir colocar em prática esse evangelismo, comenta aí nos comentários, fala conosco, nos procura, para que nós sejamos alcançados pelo seu testemunho e para que você entenda que você é capaz. No livro Palavras de Deus, o devocional Palavras de Deus, escrito pelo pastor Carito Paz, no mês de março, falou-se muito sobre a figura de Moisés, um cara que se auto-intitulava incapaz de comandar uma nação. Deus falava para ele que na forma que ele era, gago do jeito que era, ele seria capaz, porque Deus estaria com ele. Se a estratégia que você usar para o seu cristianismo ser contagiante for em consonância com o que Deus quer para a sua vida, pode ter certeza que você não estará só e você conseguirá alcançar vidas para a glória do nome do Senhor. Portanto, não tenha medo. Vá em busca de praticar essa proximidade intensa, não agressiva, mas intensa, da sua forma. Seja você mesmo, não se adapte aos ambientes, não seja aquele cristão camaleão, seja um cristão único, seja você mesmo e alcance as vidas para Jesus. Você pode, você é capaz de fazer isso. Deus te abençoe, um forte abraço e fique na paz do Senhor. Amém.